Art. 53. No caso de ter a criança nascido morta ou no de ter morrido na ocasião do parto, será, não obstante, feito o assento com os elementos que couberem e com remissão ao do óbito. Renumerado do art. 54, com nova redação, pela Lei nº 6.216, de 1975. Primeiro, no caso de ter a criança nascido morta, será o registro feito no livro C auxiliar, com os elementos que couberem. Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975. Segundo, no caso de a criança morrer na ocasião do parto, tendo, entretanto, respirado, serão feitos os dois assentos, o de nascimento e o de óbito, com os elementos cabíveis e com remissões recíprocas. Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 54. O assento do nascimento deverá conter, renumerado do art. 55, pela Lei nº 6.216, de 1975. 1 grau, o dia, mês, ano e lugar do nascimento e a hora certa, sendo possível determiná-la, ou aproximada. Segundo, o sexo do registrando, redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975. Terceiro, o fato de ser gêmeo, quando assim tiver acontecido. Quarto, o nome e o prenome, que forem postos à criança. Quinto, a declaração de que nasceu morta, ou morreu no ato ou logo depois do parto. Sexto, a ordem de filiação de outros irmãos do mesmo prenome que existirem ou tiverem existido. Sétimo, os nomes e prenomes, a naturalidade, a profissão dos pais, o lugar e cartório onde se casaram, a idade da genitora, do registrando em anos completos, na ocasião do parto, e o domicílio ou a residência do casal. Redação dada pela Lei nº 6.140, de 1974. Oitavo, os nomes e prenomes dos avós paternos e maternos. Nono, os nomes e prenomes, a profissão e a residência das duas testemunhas do assento, quando se tratar de parto ocorrido sem assistência médica em residência ou fora de unidade hospitalar ou casa de saúde, redação dada pela Lei nº 13.484, de 2017. 10. O número de identificação da declaração de nascido vivo, com controle do dígito verificador, exceto na hipótese dada pela Lei nº 13.484, de 2017. 11. Incluído pela Lei nº 13.484, de 2017. Primeiro, não constituem motivo para recusa, devolução ou solicitação de retificação da declaração de nascido vivo por parte do registrador civil das pessoas naturais, incluído pela Lei 52, de 2012. E, equívocos ou divergências que não comprometam a identificação da mãe, incluído pela Lei nº 12.662, de 2012. Segunda, omissão do nome do recém-nascido ou do nome do pai, incluído pela Lei nº 12.660. Entre o nome do recém-nascido constante da declaração e o escolhido em manifestação perante o registrador no momento do registro de nascimento, prevalecendo este último, incluído pela Lei nº 12.662, de 2012. Quarta, divergência constante da declaração e o verificado pelo registrador nos termos da legislação civil, prevalecendo este último, incluído pela Lei nº 12.662, de 2012. V. Demais equívocos, omissões ou divergências que não comprometam informações relevantes para o registro de nascimento. Incluído pela Lei nº 12.662, de 2012. Segundo, o nome do pai constante da declaração de nascido vivo não constitui prova ou presunção da paternidade, somente podendo ser lançado no registro de nascimento quando verificado nos termos da legislação civil vigente. Incluído pela Lei nº 12.662, de 2012.
Terceiro, nos nascimentos frutos de partos sem assistência de profissionais da saúde ou parteiras tradicionais, a declaração de nascido vivo será emitida pelos oficiais de registro civil que lavrarem o registro de nascimento, sempre que haja demanda das secretarias estaduais ou municipais de saúde para que realizem tais emissões. Incluído pela Lei nº 12.662, de 2012. Quarto, a naturalidade poderá ser do município em que ocorreu o nascimento ou do município de residência da mãe do registrando na data do nascimento, desde que localizado em território nacional, e a opção caberá ao declarante no ato de registro do nascimento. Incluído pela Lei nº 13.484, de 2017. Art. 55. Quando o declarante não indicar o nome completo, o oficial lançará adiante do prenome escolhido o nome do pai, e na falta, o da mãe, se forem conhecidos e não o impedir a condição de ilegitimidade, salvo reconhecimento no ato. Renumerado do art. 56, pela Lei nº 6.216, de 1975. Parágrafo único. Os oficiais do registro civil não registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores. Quando os pais não se conformarem com a recusa do oficial, este submeterá por escrito o caso, independente da cobrança de quaisquer emolumentos, à decisão do juiz competente. Art. 56. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa. Renumerado do art. 57, pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta lei. Redação dada pela Lei nº 12.100, de 2009. Primeiro poderá, também, ser averbado, nos mesmos termos, o nome abreviado, usado como firma comercial registrada ou em qualquer atividade profissional. Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975. Segundo, a mulher solteira, desquitada ou viúva, que viva com o homem solteiro, desquitado ou viúvo, excepcionalmente e havendo motivo ponderável, poderá requerer ao juiz competente que, no registro de nascimento, seja averbado o patronímico de seu companheiro, sem prejuízo dos apelidos próprios, de família, desde que haja impedimento legal para o casamento, decorrente do estado civil de qualquer das partes ou de ambas. Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975. Terceiro, o juiz competente somente processará o pedido, se tiver expressa concordância do companheiro, e se da vida em comum houverem decorrido, no mínimo, 5 anos ou existirem filhos da união. Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975. Quarto, o pedido de averbação só terá curso, quando desquitado o companheiro, se a ex-esposa houver sido condenada ou tiver renunciado ao uso dos apelidos do marido, ainda que dele receba pensão alimentícia. Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975. Quinto, o aditamento regulado nesta lei será cancelado a requerimento de uma das partes, ouvida a outra. Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975. Sexto, tanto o aditamento quanto o cancelamento da averbação previstos neste artigo serão processados em segredo de justiça. 16, de 1975. Sétimo, quando a alteração de nome for concedida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente de colaboração com a apuração de crime, o juiz competente determinará que haja averbação no registro de origem de menção da existência de sentença concessiva da alteração, sem a averbação do nome alterado, que somente poderá ser procedida mediante determinação que levará em consideração a
incluído pela Lei nº 9.807, de 1999. Oitavo. O enteado ou a enteada, havendo motivo ponderável e na forma do 2º e 7º deste artigo, poderá requerer ao juiz competente que, no registro de nascimento, seja averbado o nome de família de seu padrasto ou de sua madrasta, desde que haja expressa concordância destes, sem prejuízo de seus apelidos de família. Incluído pela Lei nº 11.924, de 2009. Art. 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios. Redação dada pela Lei nº 9.708, de 1998, vide a de número 4.275. Parágrafo único. A substituição do prenome será ainda admitida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente da colaboração com a apuração de crime, por determinação, em sentença, de juiz competente, ouvido o Ministério Público. Redação dada pela Lei nº 9.807, de 1999. Art. 59. Quando se tratar de filho ilegítimo, não será declarado o nome do pai sem que este expressamente o autorize e compareça, por si ou por procurador especial, para, reconhecendo-o, assinar, ou não sabendo ou não podendo, mandar assinar a seu rogo o respectivo assento com 2 testemunhas. Renumerado do art. 60, pela Lei nº 6.216. Art. 60. Registro conterá o nome do pai ou da mãe, ainda que ilegítimos, quando for o declarante. Renumerado do art. 61, pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 61. De caridade, as autoridades ou os particulares comunicarem ao oficial competente, nos prazos mencionados no artigo 51, a partir do achado ou entrega, sob a pena do artigo 46, apresentando ao oficial, salvo motivo de força maior comprovada, o exposto e os objetos a que se refere o parágrafo único deste artigo. Renumerado do art. 62, pela Lei nº 6.216, de 1975. Parágrafo único. Declarar-se ao dia, mês e ano, lugar em que foi exposto, a hora em que foi encontrado e a sua idade aparente. Nesse caso, o envoltório, roupas e quaisquer outros objetos e sinais que trouxer a criança e que possam a todo o tempo fazê-la reconhecer, serão numerados, alistados e fechados em caixa lacrada e selada, com o seguinte rótulo: pertence ao exposto tal, assento de folhas. Do livro. E remetidos imediatamente, com uma guia em duplicata, ao juiz, para serem recolhidos a lugar seguro. Recebida e arquivada a duplicata com o competente recibo do depósito, far-se-á à margem do assento a correspondente anotação. Art. 62. O registro do nascimento do menor abandonado, sob jurisdição do juiz de menores, poderá fazer-se por iniciativa deste, à vista dos elementos de que dispuser e com observância, no que for aplicável, do que preceitua o artigo anterior. Renumerado do art. 63, pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 63. No caso de gêmeos, será declarada no assento especial de cada um a ordem de nascimento. Os gêmeos que tiverem o prenome igual deverão ser inscritos com duplo prenome ou nome completo diverso, de modo que possam distinguir-se. Renumerado do art. 64, pela Lei nº 6.216, de 1975. Parágrafo único. Também serão obrigados a duplo prenome, ou a nome completo diverso, os irmãos a que se pretender dar o mesmo prenome. Art. 64. Os assentos de nascimento em navio brasileiro mercante ou de guerra serão lavrados, logo que o fato se verificar, pelo modo estabelecido na legislação de marinha, devendo, porém, observar-se as disposições da presente lei. Renumerado do art. 65, pela Lei nº 6.216, de 1975.
Art. 65. No primeiro porto a que se chegar, o comandante depositará imediatamente, na capitania do porto, ou em sua falta, na estação fiscal, ou ainda, no consulado, em se tratando de porto estrangeiro, 2 cópias autenticadas dos assentos referidos no artigo anterior, uma das quais será remetida, por intermédio do Ministério da Justiça, ao oficial do registro, para o registro, no lugar de residência dos pais ou, se não for possível descobri-lo, no primeiro ofício do Distrito Federal. Uma terceira cópia será entregue pelo comandante ao interessado que, após conferência na capitania do porto, por ela poderá, também, promover o registro no cartório competente. Renumerado do art. 66, pela Lei nº 6.216, de 1975. Parágrafo único. Os nascimentos ocorridos a bordo de quaisquer aeronaves, ou de navio estrangeiro, poderão ser dados a registro pelos pais brasileiros no cartório ou consulado do local do desembarque. Art. 66. Pode ser tomado assento de nascimento de filho de militar ou assemelhado em livro criado pela administração militar mediante declaração feita pelo interessado ou remetido pelo comandante da unidade, quando em campanha. Esse assento será publicado em boletim da unidade e, logo que possível, trasladado por cópia autenticada, ex officio ou a requerimento do interessado, para o cartório de registro civil a que competir ou para o de grau ofício do Distrito Federal, quando não puder ser conhecida a residência do pai. Renumerado do art. 67, pela Lei nº 6.216, de 1975. Parágrafo único. A providência de que trata este artigo será extensiva ao assento de nascimento de filho de civil, quando, em consequência de operações de guerra, não funcionarem os cartórios locais. Capítulo V. Da habilitação para o casamento. Art. 67. Na habilitação para o casamento, os interessados, apresentando os documentos exigidos pela Lei Civil, requererão ao oficial do registro do distrito de residência de um dos nubentes, que lhes espeça certidão de que se acham habilitados para se casarem. Renumerado do art. 68, pela Lei nº 6.216, de 1975. Primeiro autuada a petição com os documentos, o oficial mandará afixar proclamas de casamento em lugar ostensivo de seu cartório e fará publicá-los na imprensa local, se houver, em seguida, abrirá vista dos autos ao órgão do Ministério Público, para manifestar-se sobre o pedido e requerer o que for necessário à sua regularidade, podendo exigir a apresentação de atestado de residência, firmado por autoridade policial, ou qualquer outro elemento de convicção admitido em direito. Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975. Segundo, se o órgão do Ministério Público impugnar o pedido ou a documentação, os autos serão encaminhados ao juiz, que decidirá sem recurso. Terceiro, decorrido o prazo de 15 dias a contar da afixação do edital em cartório, se não aparecer quem oponha impedimento nem constar algum dos que de ofício deiva declarar, ou se tiver sido rejeitada a impugnação do órgão do Ministério Público, o oficial do registro certificará a circunstância nos autos e entregará aos nubentes certidão de que estão habilitados para se casar dentro do prazo previsto em lei. Quarto, se os nubentes residirem em diferentes distritos do registro civil, em um e em outro se publicará e se registrará o edital. Quinto, se houver apresentação de impedimento, o oficial dará ciência do fato aos nubentes, para que indiquem em 3 dias prova que pretendam produzir, e remeter aos autos a juízo, produzidas as provas pelo oponente e pelos nubentes, no prazo de 10 dias, com ciência do Ministério Público, e ouvidos os interessados e o órgão do Ministério Público em 5 dias, decidirá o juiz em igual prazo. Sexto, quando o casamento se der em circunscrição diferente daquela da habilitação, o oficial do registro comunicará ao da habilitação esse fato, com os elementos necessários às anotações nos respectivos autos. Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 68.
Se o interessado quiser justificar fato necessário à habilitação para o casamento, deduzirá sua intenção perante o juiz competente, em petição circunstanciada indicando testemunhas e apresentando documentos que comprovem as alegações. Renumerado do art. 69, pela Lei nº 6.216, de 1975. Primeiro ouvidas as testemunhas, se houver, dentro do prazo de 5 dias, com a ciência do órgão do Ministério Público, este terá o prazo de 24 horas para manifestar-se, decidindo o juiz em igual prazo, sem recurso. 2 graus. Os autos da justificação serão encaminhados ao oficial do registro para serem anexados ao processo da habilitação matrimonial. Art. 69. Para a dispensa de proclamas, nos casos previstos em lei, os contraentes, em petição dirigida ao juiz, deduzirão os motivos de urgência do casamento, provando-a, desde logo, com documentos ou indicando outras provas para demonstração do alegado. Renumerado do art. 70, pela Lei nº 6.216, de 1975. Primeiro, quando o pedido se fundar em crime contra os costumes, a dispensa de proclamas será precedida da audiência dos contraentes, separadamente e em segredo de justiça. Segundo, produzidas as provas dentro de 5 dias, com a ciência do órgão do Ministério Público, que poderá manifestar-se, a seguir, em 24 horas, o juiz decidirá, em igual prazo, sem recurso, remetendo os autos para serem anexados ao processo de habilitação matrimonial. Capítulo 6. Do casamento. Art. 70 do matrimônio, logo depois de celebrado, será lavrado assento, assinado pelo presidente do ato, os cônjuges, as testemunhas e o oficial, sendo exarados, renumerado do art. 71, pela Lei nº 6.216, de 1975. Primeiro, os nomes, prenomes, nacionalidade, naturalidade, data de nascimento, profissão, domicílio e residência atual dos cônjuges, redação dada pela Lei nº 13.484, de 2017. Segundo, os nomes, prenomes, nacionalidade, data de nascimento ou de morte, domicílio e residência atual dos pais. Terceiro, os nomes e prenomes do cônjuge precedente e a data da dissolução do casamento anterior, quando for o caso. 4 graus, a data da publicação dos proclamas e da celebração do casamento. Quinto, a relação dos documentos apresentados ao oficial do registro. Sexto, os nomes, prenomes, nacionalidade, profissão, domicílio e residência atual das testemunhas. Sétimo, o regime de casamento, com declaração da data e do cartório em cujas notas foi tomada a escritura antinupcial, quando o regime não for o da comunhão ou o legal que sendo conhecido, será declarado expressamente. Oitavo, o nome, que passa a ter a mulher, em virtude do casamento. 9 graus, os nomes e as idades dos filhos havidos de matrimônio anterior ou legitimados pelo casamento. 10º, à margem do termo, a impressão digital do contraente que não souber assinar o nome. Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975. Parágrafo único. As testemunhas serão, pelo menos, 2, não dispondo a lei de modo diverso. Capítulo 7. Do registro do casamento religioso para efeitos civis. Art. 71. Os nubentes habilitados para o casamento poderão pedir ao oficial que lhe forneça a respectiva certidão, para se casarem perante a autoridade ou ministro religioso, nela mencionando o prazo legal de validade da habilitação. Renumerado do art. 72 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 72. O termo ou assento do casamento religioso, subscrito pela autoridade ou ministro que o celebrar, pelos nubentes e por 2 testemunhas, conterá os requisitos do artigo 71, exceto os 5 graus. Renumerado do art. 73, pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 73.
No prazo de 30 dias a contar da realização, o celebrante ou qualquer interessado poderá, acrescentando o assento ou termo do casamento religioso, requerer-lhe o registro ao oficial do cartório que expediu a certidão. Renumerado do art. 74, pela Lei nº 6.216, de 1975. Primeiro, o assento ou termo conterá a data da celebração, o lugar, o culto religioso, o nome do celebrante, sua qualidade, o cartório que expediu a habilitação, sua data, os nomes, profissões, residências, nacionalidades das testemunhas que o assinarem e os nomes dos contraentes. Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975. Segundo anotada a entrada do requerimento, o oficial fará o registro no prazo de 24 horas, redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975. Terceiro, a autoridade ou ministro celebrante arquivará a certidão de habilitação que lhe foi apresentada, devendo, nela, anotar a data da celebração do casamento. Art. 74. O casamento religioso, celebrado sem a prévia habilitação, perante o oficial de registro público, poderá ser registrado desde que apresentados pelos nubentes, com o requerimento de registro, a prova do ato religioso e os documentos exigidos pelo Código Civil, suprindo eles eventual falta de requisitos nos termos da celebração. Renumerado do art. 75, pela Lei nº 6.216, de 1975. Parágrafo único. Processada a habilitação com a publicação dos editais e certificada a inexistência de impedimentos, o oficial fará o registro do casamento religioso, de acordo com a prova do ato e os dados constantes do processo, observado o disposto no artigo 70. Art. 75. O registro produzirá efeitos jurídicos a contar da celebração do casamento. Renumerado do art. 76, pela Lei nº 6.216, de 1975. Parágrafo único. O oficial de registro civil comunicará o registro ao Ministério da Economia e ao INSS pelo Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, SIRC, ou por outro meio que venha a substituí-lo. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Capítulo 8º. Do casamento em iminente risco de vida. Art. 76. Ocorrendo iminente risco de vida de algum dos contraentes, e não sendo possível a presença da autoridade competente para presidir o ato, o casamento poderá realizar-se na presença de 6 testemunhas, que comparecerão, dentro de 5 dias, perante a autoridade judiciária mais próxima, a fim de que sejam reduzidas a termo suas declarações. Renumerado do art. 77, com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975. Primeiro, não comparecendo as testemunhas, espontaneamente, poderá qualquer interessado requerer a sua intimação. Segundo, autuadas as declarações e encaminhadas à autoridade judiciária competente, se outra for a que as tomou por termo, será ouvido o órgão do Ministério Público e se realizarão as diligências necessárias. Decidirá em igual prazo. Quarto, da decisão caberá apelação com ambos os efeitos. Quinto, transitada em julgado a sentença, o juiz mandará registrá-la no livro de casamento. Capítulo 9. Do óbito. Art. 77. Nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro do lugar do falecimento ou do lugar de residência do de cujos, quando o falecimento ocorrer em local diverso do seu domicílio, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou em caso contrário, de 2 pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte. Redação dada pela Lei nº 13.484, de 2017.
Primeiro, antes de proceder ao assento de óbito de criança de menos de um ano, o oficial verificará se houve registro de nascimento, que, em caso de falta, será previamente feito. Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975. Segundo, a cremação de cadáver somente será feita daquele que houver manifestado a vontade de ser incinerado ou no interesse da saúde pública e se o atestado de óbito houver sido firmado por dois médicos ou por um médico legista e, no caso de morte violenta, depois de autorizada pela autoridade judiciária. Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 78. Na impossibilidade de ser feito o registro dentro de 24 horas do falecimento, pela distância ou qualquer outro motivo relevante, o assento será lavrado depois, com a maior urgência, e dentro dos prazos fixados no artigo 50. Renumerado do art. 79 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 79. São obrigados a fazer declaração de óbitos, renumerado do art. 80 pela Lei nº 6.216, de 1975. 1 grau, o chefe de família, a respeito de sua mulher, filhos, hóspedes, agregados e fâmulos. Segundo, a viúva, a respeito de seu marido, e de cada uma das pessoas indicadas no número antecedente. 3 graus, o filho, a respeito do pai ou da mãe, o irmão, a respeito dos irmãos e demais pessoas de casa, indicadas no número 1, o parente mais próximo maior e presente. 4, o administrador, diretor ou gerente de qualquer estabelecimento público ou particular, a respeito dos que nele faleceram, salvo se estiver presente algum parente em grau acima indicado. 5, na falta de pessoa competente, nos termos dos números anteriores, a que tiver assistido aos últimos momentos do finado, o médico, o sacerdote ou vizinho que do falecimento tiver notícia. 6 graus, a autoridade policial, a respeito de pessoas encontradas mortas. Parágrafo único. A declaração poderá ser feita por meio de preposto, autorizando ao declarante em escrito, de que constem os elementos necessários ao assento de óbito. Art. 80. O assento de óbito deverá conter, renumerado do art. 81 pela Lei nº 6.216, de 1975. Primeiro, a hora, se possível, dia, mês e ano do falecimento. Segundo, o lugar do falecimento, com indicação precisa. Terceiro, o prenome, nome, sexo, idade, cor, estado, profissão, naturalidade, domicílio e residência do morto. Quarto, se era casado, o nome do cônjuge sobrevivente, mesmo quando desquitado, se viúvo, o do cônjuge pré-defunto, e o cartório de casamento em ambos os casos. Quinto, os nomes, prenomes, profissão, naturalidade e residência dos pais. Sexto, se faleceu com testamento conhecido. Sétimo, se deixou filhos, nome e idade de cada um. 8 graus, se a morte foi natural ou violenta e a causa conhecida, com o nome dos atestantes. 9 graus, lugar do sepultamento. 10º, se deixou bens e herdeiros menores ou interditos. 11 graus, se era eleitor. 12º, pelo menos uma das informações a seguir arroladas, número de inscrição do PIS/PASEP, número de inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, se contribuinte individual, número de benefício previdenciário, NB, se a pessoa falecida for titular de qualquer benefício pago pelo INSS, número do CPF, número de registro da carteira de identidade e respectivo órgão emissor, número do título de eleitor, número do registro de nascimento, com informação do livro, da folha e do termo. Número e série da carteira de trabalho. Vide medida provisória número 2.060-3, de 2000, incluído pela medida provisória número 2.18713, de 2001. Parágrafo único.
O oficial de registro civil comunicará o óbito à Receita Federal e à Secretaria de Segurança Pública da unidade da Federação que tenha emitido a cédula de identidade, exceto se, em razão da idade do falecido, essa informação for manifestamente desnecessária. Incluído pela Lei nº 13.114, de 2015. Art. 81. Sendo o finado desconhecido, o assento deverá conter declaração de estatura ou medida, se for possível, cor, sinais aparentes, idade presumida, vestuário e qualquer outra indicação que possa auxiliar de futuro o seu reconhecimento, e, no caso de ter sido encontrado morto, serão mencionados esta circunstância e o lugar em que se achava e o da necropsia, se tiver havido. Renumerado do art. 82 pela Lei nº 6.216, de 1975. Parágrafo único. Neste caso, será extraída a individual dactiloscópica, se no local existir esse serviço. Art. 82. O assento deverá ser assinado pela pessoa que fizer a comunicação ou por alguém a seu rogo, se não souber ou não puder assinar. Renumerado do art. 83 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 83. Quando o assento for posterior ao enterro, faltando atestado de médico ou de duas pessoas qualificadas, assinarão, com a que fizer a declaração, duas testemunhas que tiverem assistido ao falecimento ou ao funeral e puderem atestar, por conhecimento próprio ou por informação que tiverem colhido, a identidade do cadáver. Renumerado do art. 84 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 84. Os assentos de óbitos de pessoas falecidas a bordo de navio brasileiro serão lavrados de acordo com as regras estabelecidas para os nascimentos, no que lhes for aplicável, com as referências constantes do artigo 80, salvo se o enterro for no porto, onde será tomado o assento. Renumerado do art. 85 Lei nº 6.216, de 1975. Art. 85. Os óbitos, verificados em campanha, serão registrados em livro próprio, para esse fim designado, nas formações sanitárias e corpos de tropas, pelos oficiais da corporação militar correspondente, autenticado cada assento com a rubrica do respectivo médico-chefe, ficando a cargo da unidade que proceder ao sepultamento o registro, nas condições especificadas, dos óbitos que se derem no próprio local de combate. Renumerado do art. 86, pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 86. Os óbitos a que se refere o artigo anterior, serão publicados em Boletim da Corporação e registrados no Registro Civil, mediante relações autenticadas, remetidas ao Ministério da Justiça, contendo os nomes dos mortos, idade, naturalidade, estado civil, designação dos corpos a que pertenciam, lugar da residência ou de mobilização, dia, mês, ano e lugar do falecimento e do sepultamento para, à vista dessas relações, se fazerem os assentamentos de conformidade com o que a respeito está disposto no artigo 66. Renumerado do art. 87 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 87. O assentamento de óbito ocorrido em hospital, prisão ou outro qualquer estabelecimento público será feito, em falta de declaração de parentes, segundo a da respectiva administração, observadas as disposições dos artigos 80 a 83, e o relativo à pessoa encontrada acidental ou violentamente morta, segundo a comunicação, ex officio, das autoridades policiais, às quais incumbe fazê-la logo que tenham conhecimento do fato. Renumerado do art. 88, pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 88. Poderão os juízes togados admitir justificação para o assento de óbito de pessoas desaparecidas em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto ou qualquer outra catástrofe, quando estiver provada a sua presença no local do desastre e não for possível encontrar-se o cadáver para exame. Renumerado do art. 89 pela Lei nº 6.216, de 1975.
Parágrafo único. Será também admitida a justificação no caso de desaparecimento em campanha, provados a impossibilidade de ter sido feito o registro nos termos do artigo 85 e os fatos que convençam da ocorrência do óbito. Capítulo X. Da emancipação, interdição e ausência. Art. 89. No cartório do grau ofício ou da primeira subdivisão judiciária de cada comarca serão registrados, em livro especial, as sentenças de emancipação, bem como os atos dos pais que a concederem, em relação aos menores nela domiciliados. Renumerado do art. 90 pela Lei nº 6.216, de 1975. Art. 90. O registro será feito mediante trasladação da sentença oferecida em certidão ou do instrumento, limitando-se, se for de escritura pública, às referências da data, livro, folha e ofício em que for lavrada sem dependência, em qualquer dos casos, da presença de testemunhas, mas com a assinatura do apresentante. Dele sempre constarão, renumerado do art. 91 pela Lei nº 6.216, de 1975. Primeiro, data do registro e da emancipação. Segundo, nome, prenome, idade, filiação, profissão, naturalidade e residência do emancipado, data e cartório em que foi registrado o seu nascimento. Terceiro, nome, profissão, naturalidade e residência dos pais ou do tutor.